A gente está coletiva. Estamos ao vivo aqui para ver se a gente consegue pegar a coletiva de imprensa com o pré-candidato a prefeito de Manaus, Amon Mandel. Ele que vai começar a falar agora aqui. A Nancy Segadilha não está no local, mas a gente vai ouvir a imprensa agora e o Amon Mandel. Qual é a pergunta? A escolha da sua vice, queria que você comentasse por favor. Nancy Segadilha representa não apenas uma cadeirante, mas a esperança e a revolta da cidade de Manaus. É a pessoa que melhor representa isso, porque como todos vocês têm o seu direito à locomoção retirados, têm o seu direito à saúde e à educação retirados, ela teve, pela corrupção na infraestrutura da cidade de Manaus, num acidente de carro, ao desviar de um buraco, o seu direito de andar retirado. Ninguém consegue representar mais essa revolta e essa vontade de resolver o problema da infraestrutura da cidade, o problema da saúde, o problema da educação, do que Nancy Segadilha. Nancy Segadilha representa uma mudança de paradigmas nas eleições brasileiras, representa a chapa mais inclusiva do país, representa uma mulher forte, advogada, competente, que vai mudar a história da cidade de Manaus. Você decidiu mais uma vez abrir mão do cotão, né? Do fundão. E uma disputa eleitoral, o porquê dessa decisão? Nós entendemos que os candidatos a prefeito que estão postos têm condições de fazer uma campanha limpa, justa e honesta, sem utilizar os impostos, o dinheiro que é retirado do bolso do contribuinte para fazer autopromoção. Nós entendemos que é dever moral dos candidatos e candidatas à prefeitura da cidade de Manaus recusar esta verba imoral. Sobretudo os candidatos e candidatas que têm mandato de deputado federal e que votaram contra o aumento do fundão. Deputado, o senhor disse numa recente entrevista que a sua resposta para os adversários que... Sua resposta... Deputado. Peraí, o Valdir está perguntando rapidinho. O senhor disse numa entrevista que sua resposta para os adversários que falassem sobre o senhor sair de deputado federal para prefeito era o beba água. Queria saber se essa resposta que o senhor também dá para os eleitores que lhe colocaram na Câmara. E uma segunda pergunta rápida. Vocês formam uma chapa de 2 pessoas com deficiência. De que maneira que isso vai aparecer na campanha? A população da cidade de Manaus nos escolheu como representantes e escolheu porque acredita no nosso trabalho. Quem confia no nosso trabalho quer dar uma promoção a ele, quer um novo representante, quer romper com as práticas da velha política que está posta. E por isso é que nós escolhemos a candidatura com base na consulta popular. Nós entendemos que Nancy, por ser cadeirante, não tem nenhuma dificuldade de pensamento, que a Nancy, por ser cadeirante, não tem a sua capacidade reduzida para governar a cidade de Manaus. Eu entendo que eu, por ser autista, não tenho a minha capacidade reduzida. Pelo contrário, fiz um mandato como vereador da cidade de Manaus, que ficou dentre os mais produtivos da história da Câmara Municipal. Tive o mandato mais econômico no ano passado, de toda a Câmara dos Deputados. E tive, senhoras e senhores, o mandato também mais produtivo do Amazonas. Ser autista não me diminui em nada em relação aos outros candidatos. Pelo contrário, ter um autista e uma cadeirante concorrendo à Prefeitura de Manaus dá a oportunidade única à população da cidade de Manaus de ter representantes que entendam de verdade os problemas e as dificuldades que boa parte da população de Manaus enfrenta. Candidato, eu queria saber qual que vai ser a sua... A gente segue aqui ouvindo o pré-candidato Amon Mandel, mas o barulho é intenso, a equipe pede, a equipe do candidato pede para que pare o batuque, pare as buzinas aqui, a gente segue ouvindo. Existe uma narrativa específica? O plano é ser honesto com a população da cidade de Manaus e aparentemente a maior parte dos candidatos à Prefeitura de Manaus não são honestos. Eu acho que isso por si só já é um diferencial. Candidato, Dinheiro da sua campanha, sobre a pedir doação dos seus eleitores?
Nós temos ali à disposição a vaquinha eleitoral pela legislação e temos também o apoio de pessoas que já declararam e já ajudaram em campanhas anteriores minhas por acreditar na mudança que nós representamos para a cidade de Manaus. Tudo isso será tratado com a máxima transparência, tal como no nosso mandato, um dos únicos da Câmara dos Deputados a ser avaliado como 5 estrelas pelo Índice Nacional do Congresso em Foco e também um dos únicos da Câmara dos Deputados a ter um portal da transparência próprio para complementar as informações de transparência da própria Câmara dos Deputados. Candidato, e com esse tipo de financiamento, como é que o senhor planeja realmente ir para as ruas? O senhor falou muito de internet, mas na prática, como é que deve ser a campanha? Um candidato só precisa de dinheiro para material gráfico e para contratação de pessoal. A gente não precisa de dinheiro para comprar votos. Essa é a diferença que nós temos na nossa candidatura. É plenamente possível, sem o fundo eleitoral, sem o dinheiro público tirado do bolso da população, representar uma mudança para essa cidade. candidato, vamos aqui, a Nancy Segadilha está chegando. A gente está tentando abrir espaço aqui para que ela entre. Tá com a gente? Tá com a gente agora? Candidato Tarcísio Laime do CM7 Brasil. Você tem 23 anos de idade, terminou ali abandonando o mandato como vereador, se elegeu deputado federal e agora deixa esse mandato de deputado federal para se candidatar à Prefeitura de Manaus. A Nancy tem 39 anos de idade, já foi secretária da CEMED. Como é que vocês avaliam essa pouca idade e essa falta de experiência com gestão para governar uma capital como Manaus, uma metrópole de mais de 2 milhões de pessoas? Como é que vocês avaliam essa falta de experiência no momento? Me responde quem paga as contas do CM7 que eu respondo a tua pergunta. Eu respondo. Tribunal de Contas, órgãos públicos da cidade de Manaus, Prefeitura de Manaus e Governo do Estado. Eu não respondo pergunta de quem vem mal intencionado, desculpa. Não, é apenas uma pergunta, o senhor não pode responder? A gente terminou não obtendo a resposta, mas a gente segue ouvindo a coletiva de imprensa. Candidata, então, para a gente começar, eu gostaria de entender como foi que a gente chegou até aqui. Por que a senhora quis aceitar esse desafio? Na verdade, eu tenho toda a trajetória de uma luta, de uma construção. Eu venho de uma história de superação. Eu me tornei uma pessoa com deficiência. Eu pude ver a realidade das pessoas que vivem pelo preconceito, discriminado. O fato de eu ser mulher, de eu estar como uma pessoa com deficiência e ser advogada, eu tenho que mostrar que eu sou capaz duplamente. E aqui a gente está representando um fato histórico, porque o nosso compromisso é uma gestão para as pessoas. As pessoas precisam disso. A senhora acha que a sua pauta, a pauta da inclusão, ela vai ser inevitável para todos os pré-candidatos finalmente nessa disputa em função da sua presença? Eu espero que sim, que Manaus abrace a inclusão. Já faz tempo, né? Já passou da hora. Então a gente está aqui para mostrar a diferença, transformar Manaus. E eu preciso de cada um de vocês que acredite nesse sonho que é possível, fazendo política com verdade, sem conchavos, sem essa velha política, corrupção. Vamos lá. Candidata, nessa caminhada para o pleito municipal, qual é a maior dificuldade que vocês acham que vocês vão precisar enfrentar no caminho? Nós vamos enfrentar muitas pedras, mas estamos preparados para isso. Terminou a coletiva, a pergunta que nós fizemos não foi respondida. Vamos nos direcionar ali para trás, Paulo, ver se a gente consegue continuar na nossa transmissão, saindo aqui do meio da multidão, da imprensa, dos populares, da assessoria, de todo mundo. E é dessa forma. A pergunta foi a seguinte: como eles avaliavam uma falta de experiência? É claro, o deputado federal Amon Mandel, e pré-candidato a prefeito, abandonou o mandato como vereador, se candidatou deputado federal e agora abandona ou tenta abandonar o mandato como deputado federal para se candidatar a prefeito de Manaus. E a vice, agora anunciada à noite desta terça-feira, a Nancy Segadilha, nunca foi eleita para nenhum cargo, já foi secretária da CEPED, secretária estadual, mas falta um corpo, falta uma certa experiência. Foi essa a pergunta que eu fiz, como que eles avaliavam essa falta de experiência que não foi respondida. Fomos ali, de certa forma, atacados. Faltou a pergunta para o povo, uma pergunta para o povo que vai votar, que vai às urnas no mês
de outubro, pode querer saber, a chapa composta por Amon Mandel e Nancy Segadilha tem a experiência necessária e a capacidade para governar uma capital como Manaus, uma metrópole de mais de 2 milhões de pessoas? Essa pergunta não foi respondida. A população amazonense, a população manauara vai ficar sem essa pergunta. A gente, é claro, vai continuar trabalhando, continuar tentando questionar, já que esse é o papel da imprensa. Tirar a dúvida da população, tirar as dúvidas que ficam acerca de todo esse jogo político. É claro, o cenário vai se montando, as peças vão sendo colocadas no tabuleiro. Na noite desta terça-feira, dia 30, mais uma chapa foi composta, Amon Mandel e Nancy Segadilha. Portal e TV CM7 Brasil, Manaus e o mundo cabem aqui. Grande abraço, ótima noite para todo mundo que acompanhou a nossa reportagem.